amamentação integral. Quando a saúde mental e a alimentação fazem diferença na maternidade. Quando eu tenho uma mãe, uma mulher, que ela se sente acolhida e nutrida emocionalmente, ela vai conseguir lidar muito melhor com as pressões externas. Se a gente restringe grupos alimentares, a gente está colocando essa qualidade nutricional dessa mãe em risco, né? Então, com o auxílio profissional, a gente consegue fazer as coisas de forma mais equilibrada e garantir que não vai faltar nada de nutriente mesmo para ela. Amamentar não é só sobre alimento, é sobre disponibilidade, é sobre conexão com esse bebê. Entender o histórico dessa mulher do ponto de vista de saúde mental de uma forma mais generalista é importante para a gente saber também como que esse aspecto pode interferir na amamentação. Você vê que é importante a mãe ali durante a gestação, ela já passar por um processo, né, ali emocional, para na hora que chegar nessa parte da amamentação ela tá segura. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda aqui no podcast, onde a gente vai falar sobre amamentação integral. Quando a saúde mental e a alimentação fazem diferença na maternidade. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, eu estou com a Karen Godoy. A Karen, que é psicóloga de gestante e mães recém-nascidas, especializada em saúde emocional da gestação e no pós-parto. Também estou aqui hoje com a Carla Saraiva, ela que é nutricionista, com foco no público materno e infantil, atende casais que desejam engravidar, gestantes, puerperas, bebês e crianças. E também estou aqui hoje com a Shirley Fernandes, ela que é enfermeira e consultora internacional de amamentação. Quero agradecer a todas por estarem aqui no podcast, né? Por a gente falar sobre esse tema amamentação, aí alimentação e também a saúde mental, o que pode impactar hoje nessas mulheres. E para a gente iniciar, eu gostaria, né, que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho de vocês, um pouquinho sobre o trabalho de vocês. A Karen, né, já é de casa. Já voltei de novo. Já voltou de novo, né, Karen? Karen, se apresente. Bom, para quem ainda não me conhece, se vocês não ouviram os podcasts anteriores, eu convido vocês a ouvirem, né? Porque só tem coisa boa lá, né? Eu sou a Karen Godoy, sou mãe, psicóloga perinatal, psicóloga de gestantes e de puérperas. Sou mãe de, hoje, 2 adolescentes, mas a minha maternidade eu falo que foi uma formação para que eu viesse parar dentro da psicologia perinatal. Então, é uma das minhas pós-graduações, eu sou formada em maternidade, sou mãe. E isso fez com que eu fosse estudar, sou formada já há 18 anos, mas foi na maternidade que eu decidi entrar nessa área, porque lá não tinha estudado nada sobre o que eu vivi durante a minha maternidade. Então, tô aqui mais uma vez, espero contribuir um pouquinho mais com vocês. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Ela nem treme mais, tá, gente? Então, pra vocês, no começo ela também tremeu um pouquinho, né, Karen? Mas eu ainda tô tremendo por dentro, é que eu consigo disfarçar bem agora. Carla, se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, um pouquinho do seu trabalho também. Bom, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carla Saraiva, sou nutricionista com foco materno e infantil. Então, atendo o público de mulheres que querem engravidar, gestantes, mulheres que estão vivendo a fase do pós-parto, bebês, crianças. Sou apaixonada por crianças e pelo ato de gerar vidas desde quando eu era criança. Legal. Então, eu costumo contar uma curiosidade da minha vida, que a minha Barbie favorita quando eu era criança era a Barbie grávida. Então, eu sempre tive isso comigo, sempre fui a criança que cuidava de outras crianças. Então, tenho um afeto muito grande por essa área e sou muito realizada por poder atender esse público hoje. Legal. Carla,
Shirley, se apresente aí pro pessoal de casa. Ela tá um pouquinho nervosa, tá, gente? É normal. Mas daqui a pouco ela relaxa aqui. Eu sou Shirley Fernandes, enfermeira obstetra, consultora internacional de amamentação e mãe do Marcos, de 6 anos. Eu já atuo na área materno-infantil há 10 anos, então desde que eu me formei, toda a minha atuação esteve pautada no cuidado, né, no atendimento de gestantes, bebês, mães, puérperas e famílias. Eu tive um puerpério muito difícil, tive muitas dificuldades para amamentar, mesmo sendo profissional da área. E foi aí que eu percebi a necessidade urgente de termos cada vez mais profissionais capacitados, tanto para falar da amamentação, desde a gestação, tanto para atender esses casos mais complexos, mais difíceis. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto que eu tanto gosto, que é a amamentação. E obrigada, Nath, pelo convite. Eu que agradeço. Ô, Karen, vamos começar com você, né? Tá bom. Quais fatores, assim, emocionais que você pode estar falando que pode influenciar aí a mãe na hora da amamentação? Acho que eu vou começar falando um pouco sobre o histórico de vida dessa mulher antes dela amamentar. Então, é super importante que a gente escute como que essa mulher se relacionava com o corpo, como que ela se relacionava com a própria sexualidade, né? Porque a gente não pode esquecer que amamentar também é um ato sexual, né? Os nossos seios também são muito envolvidos nisso. Então, quando um bebê começa a amamentar, ele gatilha na mulher algumas sensações que podem estar associadas a experiências anteriores. Então, a gente, levando isso em consideração, a gente também tem as crenças, as idealizações dessa mulher dentro do processo de amamentação, se ela quer de verdade amamentar, porque muitas vezes a gente vê que a mulher vai pelo impulso, pela compulsão social mesmo, né, de que ela precisa amamentar porque isso vai ser bom para o bebê, mas a gente não esquece de perguntar se essa mulher tem condição emocional de fazer isso, porque amamentar não é só sobre alimento, é sobre disponibilidade, é sobre conexão com esse bebê. Entender o histórico dessa mulher do ponto de vista de saúde mental de uma forma mais generalista é importante para a gente saber também como que esse aspecto pode interferir na amamentação. Então, quando a gente atende uma mulher que está com dificuldade de amamentar, não é só sobre a pega, o contato, adaptação, né? Mas é também sobre como que ela encara essa amamentação. Muitas vezes elas encontram dificuldades e se cobram muito, porque acham que isso deveria ser natural. E é uma das grandes dificuldades, das maiores dificuldades que a mulher encontra no pós-parto. Né? Então, acho que é importante a gente levar em consideração essa mulher como um todo e não só como uma parte dela que precisa executar aquela ação. E eu costumo dizer que mais vale uma mamadeira na mão do que uma mãe voando. Então, é importante a gente incentivar, a gente ensinar, mostrar os benefícios e dar as condições para essa mulher amamentar, mas também respeitar quando ela não conseguir ou não quer fazer esse movimento. Pode acontecer de muitas vezes a mulher não conseguir amamentar, mesmo querendo, por algum fator emocional? Sim, acho que assim, a gente precisa entender que o ponto de vista emocional interfere na produção interna dessa mulher, de hormônios, de estímulos. Então, assim, uma mulher que está muito estressada porque ela quer demais amamentar, ela está produzindo um cortisol em excesso, adrenalina em excesso, que pode interferir no processo de lactação, da prolactina mesmo, né? Sim. Essas meninas podem ensinar a falar um pouco mais, mas isso pode sim interferir justamente por conta. Uma mulher depressiva, por exemplo, ela dificilmente vai ter os níveis de prolactina não sendo interferidos ali pelo processo depressivo. Então, é importante que a gente também cuide dessa parte para que essa mulher tenha todo o caminho livre para poder amamentar. Legal. Ô, Carla, fala um pouquinho, né, em relação aí à alimentação materna. Ela pode influenciar aí na produção do leite da mulher? Essa é uma pergunta muito polêmica e é uma demanda, inclusive, que eu recebo em consultório.
Já atendi várias pacientes que chegaram para mim com essa dúvida, assim, o que eu posso comer para aumentar a minha produção de leite? E, na verdade, a produção de leite, ela não vai ser estimulada por nada que a gente coma, né? Como me perdoe, Karen falou, a gente precisa de uma cascata hormonal funcionando muito bem para essa mulher ter uma boa produção e de uma pega correta desse bebê. Então, o movimento de sucção é o que vai fazer o grande estímulo, né, para que essa produção venha aí à tona. E quando a gente fala de alimentação, a alimentação materna é muito importante no pós-parto para essa mãe estar nutrida, tá? Ela vai influenciar na qualidade do leite? Pode influenciar, sim, na qualidade do leite. Mas o corpo é muito inteligente. Então, ele vai sempre priorizar a boa produção de leite, independente do que essa mulher venha a comer. Então, quando que a alimentação influencia diretamente na qualidade? Especialmente em casos onde a mulher esteja desnutrida, por exemplo. Aí sim, a gente pode dizer que aquele leite vai ser um pouco prejudicado. E aí eu não tô falando, assim, de desnutrição visível, né? Às vezes ela é invisível aos nossos olhos. E visível nos exames. Então, nesses casos, aí sim, a gente pode ter, né, uma produção aí prejudicada na qualidade e não na quantidade necessariamente. Então, a alimentação da mãe vai ser importante para que ela tenha disposição física, para que ela tenha uma boa qualidade de sono, apesar de ser bem difícil nessa primeira fase, né, por conta do bebê, mas que ela consiga minimamente descansar nos momentos que ela consiga dormir, para prevenção até da depressão pós-parto. Então, essa nutrição no pós-parto é importante para isso e ela deve ser plantada já desde a gestação, né, porque a gente não consegue mudar isso tão rápido, tá? Ô, Shirley, e você? Quais são, assim, os maiores desafios que você vê no seu dia a dia, né? Atendendo aí as mães, que elas têm em relação à amamentação e também manter, né? Ali a amamentação durante o período. Eu costumo sempre dizer que a amamentação, apesar de ser natural, ela não é instintiva. Então, não é só um peito e uma boca. Não é só colocar o bebê para mamar. Porque se fosse assim, todos os bebês mamariam e ninguém teria dificuldade. Sim. Então, eu acredito que a maioria das dificuldades está relacionada com a falta de informação e com a insegurança, principalmente nas mães de primeira viagem. Então, essas mães, elas já vêm muito inseguras acerca da amamentação, elas têm dúvidas se, de fato, o leite materno é capaz de nutrir esse bebê, de manter ele saciado, se não é preciso dar algum complemento extra para alimentar esse bebê. Muitas vezes, elas se comparam com a amamentação alheia, a amamentação da irmã, da vizinha, da blogueira. São muitas pressões externas. O que as pessoas esperam que ela faça? Que ela amamente a qualquer custo? Então, tudo isso vai acabar interferindo, né? Muitas vezes também essa mulher, ela não foi orientada corretamente na gestação. Às vezes não recebeu o apoio necessário ainda na internação, né? No nascimento desse bebê. Então, ela vai ter muita dificuldade de pega e posicionamento. Vai ter dor para amamentar. Às vezes vai machucar bastante. Muitas outras, esse bebê vai para casa já com prescrição de fórmula, com uso de bicos artificiais. Então, tudo isso somado com a falta de rede de apoio e desculpa, a falta de rede de apoio e a privação de sono, tudo isso vai contribuir aí para não favorecer, né, para atrapalhar a continuidade desse processo. Porque é humanamente impossível cuidar de um bebê sozinha. Essa mulher, ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de apoio, vai precisar dessa rede de apoio, porque por muito tempo ela vai precisar estar disponível integralmente para os cuidados desse bebê. Sim, e aí a gente entra, né, como que a Karen pode estar falando um pouquinho da importância dessa rede de apoio nesse momento. Quem pode também ser a rede de apoio, né? Porque muitas vezes a gente acha, rede de apoio pode ser só os profissionais, não pode ser ninguém da família. Como que é isso, Karen? Não, a rede de apoio é um conjunto, né? A rede de apoio pode ser
Primeiro assim, marido não é rede de apoio, mas não é quem ajuda. Marido faz parte desse processo. Eu gosto sempre de falar isso, né? Mas ele é a principal rede de apoio emocional da mulher na amamentação. Muitas vezes essa família vem com um contexto de familiar ou de pessoas próximas de que não amamentaram, não confiaram na amamentação e que vão trazer comentários de desconfiança sobre a amamentação, deixando essa mulher insegura, como a própria Shirley disse agora, né? Então, assim, se eu tenho uma esposa, né, uma mãe, tentando amamentar o seu bebê, e uma sogra dizendo que leite do peito não serve, ela não está sendo uma rede de apoio, né? Ela está sendo uma rede que atrapalha, porque a tendência é esse filho, se ele não estiver bem orientado durante a gestação, né? Então a importância do parceiro participar de todas as consultas, inclusive com a consultora de amamentação, porque às vezes ele diz assim, eu não vou amamentar, então eu não vou participar. Você faz a consultoria sozinha, você participa aí dessa consulta sozinha, que eu vou lá na do parto, eu vou lá na obstetra, mas não vou na da amamentação, porque eu não vou amamentar. É importante que ele saiba a importância do aleitamento materno, que ele saiba a importância do peso dele, né, de apoio, de suporte para essa mulher nas dificuldades que ela estiver encontrando. Então, para permanecer na amamentação. E é importante que ele blinde essa mulher desses comentários. Então, muitas vezes, o parceiro, ele é a pessoa principal que vai impedir que coisas ruins cheguem a essa mulher durante esse período de adaptação, né, com a amamentação. E os demais, então, assim, as mães, né, os avós ali do bebê, os conhecidos, os vizinhos, eles podem ser uma rede de suporte para que a mulher não precise se preocupar com as outras coisas e possa se dedicar exclusivamente à amamentação até que essa dupla, né, essa mãe e esse bebê estejam adaptados e acordados ali sobre como que vai ser essa alimentação, essa amamentação. Então, a rede de apoio é fundamental. Mas aí Você pode me perguntar assim, mas Karen, nem todo mundo vai ter a família disponível. É verdade. Mas não precisa necessariamente ser a família que vai cozinhar, que vai cuidar da limpeza da casa, que vai cuidar das roupas, que vai cuidar dos bichinhos, dos pets, né? Então, assim, a gente precisa organizar essa rede de apoio com antecedência, de preferência, antes de começar, do bebê chegar, para que essa mulher tenha a segurança de que ela está tranquila para poder se dedicar a isso também. Né? Então, a gente fala de um plano de pós-parto, né? Costumamos fazer no consultório um plano de pós-parto, que é justamente conversar entre o casal para entender como é que se eles concordam e vencer os mitos sobre a amamentação, esses mitos familiares, essas crenças anteriores, para que eles estejam acordados e entendam a necessidade de entrar com outros tipos de suporte durante, pelo menos, esse primeiro momento, né? Se não tiver a família, e às vezes a gente precisa ensinar essa família também, contar para essa família como é que a gente quer que eles sejam suporte, para que eles realmente sejam suporte e não interfiram e não atrapalhem nesse processo. Ô Shirley, né, complementando aqui, você falou muito da questão, né, dos julgamentos, sobre em relação à amamentação, as redes sociais, né, como que tudo isso pode influenciar essa mulher e como que a mulher ela pode passar por essa fase da amamentação sem, vamos dizer, sem levar tudo isso muito a sério, né? O julgamento, a pressão social que a gente vê que muitas mulheres recebem em questão da amamentação. A amamentação, ela não é uma ciência exata. Não existe uma receita de bolo. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Então, é muito importante a gente orientar essa mulher, né, para que ela evite as comparações, porque uma amamentação, ela nunca vai ser igual a outra, né? Uhum. Então, as experiências, elas são únicas, né? Cada mulher e cada bebê vai ter a sua experiência individual de amamentação. Então, a amamentação nunca vai ser igual a da amiga, a da vizinha, a da blogueira, né? Até mesmo em gestações anteriores. Às vezes, essa mulher, ela teve muita dificuldade no primeiro filho e no segundo, ela não teve dificuldade nenhuma.
Então, a amamentação nunca vai ser igual para todo mundo. O que Mesmo que ela já tenha tido ali, não vai ser igual. Não vai ser igual. E o vice-versa também, né, Shirley? Porque às vezes a mulher tem uma super facilidade no primeiro e encontra uma super dificuldade no segundo. Isso, porque né? na verdade a amamentação ela precisa de vários fatores para poder acontecer, né? O que eu considero importante é que essa mulher esteja atenta aos conteúdos que ela consome. Então, sempre priorizar ali informação de qualidade, verídica, né? Quem são as pessoas que estão produzindo esse conteúdo? São profissionais sérios, né? Eu considero muito importante ter uma consultora de amamentação, se possível ainda na gestação. Sim. E se essa mulher não tiver condição financeira e por acaso estiver vivenciando dificuldades na amamentação, é só procurar um banco de leite mais próximo da casa, né? Esses profissionais entendem do assunto e com certeza vão conseguir orientar. E o que a Karen já falou também, né? Da rede de apoio, que a gente tem falado até agora. Ativar a rede de apoio não necessariamente vai ser a família, né? Mas quem que é a pessoa que pode preparar um almoço para essa mulher? Segurar o bebê para ela tomar um banho sozinha, de porta fechada. Ou para ela conseguir se alimentar. Então, tudo isso é muito importante, porque quando eu tenho uma mãe, uma mulher, que ela se sente acolhida e nutrida emocionalmente, ela vai conseguir lidar muito melhor com as pressões externas, né? E o processo da amamentação, ele vai ser mais consciente e mais fácil, né? Mais leve. Legal. Ô, Carla, fala um pouquinho agora pra gente, né, sobre essa questão da alimentação. Existe algum alimento que durante aí a amamentação que a mulher não pode comer de jeito nenhum? Na verdade, não existe uma lista pronta de alimentos que sejam proibidos, né, nessa fase. Não existe isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que essa mulher vai buscar, onde ela vai buscar essa informação. Hoje em dia, a gente tem redes sociais, né, e acaba sendo uma fonte ali de informação rápida, e geralmente as mulheres que estão grávidas acabam seguindo vários profissionais, né, da área da saúde, obstetras e etc. E tem acesso a muita informação. E às vezes podem escutar, por exemplo, que alimentos como brócolis, cebola, alho, leite derivados, café, enfim, feijão, podem causar algum desconforto, né, nesse bebê. Chocolate também, né? Chocolate, né? Enfim, que entra na parte de leite derivados, né? E aí, às vezes elas me perguntam, mas vai causar? Não sei, né, se vai causar. A gente não tem como saber isso logo que o bebê nasceu. Né? O bebê ele vai enfrentar alguns leves desconfortos gástricos logo que nasce. Porque ele está se adaptando ao processo de digestão, né? E a gente fazer uma privação de alimentação com essa mulher numa fase em que ela acabou de ganhar um bebê é um sofrimento muito grande e desnecessário, né? Muitas vezes desnecessário. Então, assim, pode ser que seja preciso fazer alguma restrição? Pode ser que sim, pode ser que a gente desconfie de uma APLV no bebê, por exemplo, e essa mãe tenha que fazer essa restrição. Mas todas as vezes que for preciso pensar em uma restrição, é muito importante procurar ajuda profissional, séria, né? E não fazer isso por conta própria. Por quê? A gente falou um pouquinho da importância da nutrição da mãe para a qualidade de vida dela, né? Se a gente restringe grupos alimentares, a gente está colocando essa qualidade nutricional dessa mãe em risco, né? Então, com o auxílio profissional, a gente consegue fazer as coisas de forma mais equilibrada e garantir que não vai faltar nada de nutriente mesmo para ela, né? E entender também como tá todo o fator externo que envolve essa mulher, né? Sim. Porque se ela tá com umas questões emocionais muito bagunçadas, será que é o momento da gente testar uma restrição alimentar? Entende? Será que realmente é necessário? Muitas vezes pode precisar de um acompanhamento multiprofissional, né? Dos profissionais que acompanham essa mulher conversarem para entender prós e contras, né? De fazer essa escolha nesse determinado momento. Tá? Mas não existe uma lista pronta do que precisa restringir. O único ponto de atenção que eu faço é bebida alcoólica, né? Acho que é importante a gente, né, falar um pouco.
Não é muito interessante o consumo da bebida alcoólica durante o processo da amamentação, especialmente nos primeiros meses, né? Depois a gente consegue até fazer cálculos, né, da quantidade que dá para consumir e quanto tempo ela vai precisar ficar sem amamentar após essa ingestão. Mas no comecinho o ideal realmente é que não consuma, né? Mas só. E existe, assim, algo que não deve faltar na alimentação dessa mãe aí no pós-parto? Comida de verdade. Sabe aquele beabá de comida Arroz de verdade? com feijão? Arroz, Aquele feijão. que a gente usa na introdução alimentar depois. Isso, exato. Então, de fato, comida mesmo. Arroz, feijão, proteínas. A gente precisa de muita proteína. É muito importante que essa mulher se prepare para viver esse pós-parto. Nutricionalmente falando também, tá? Então, geralmente, a última consulta do acompanhamento de gestação que eu faço é sempre voltado para o pós-parto. Porque eu sei que ela não vai falar comigo logo nas primeiras semanas que esse bebê nascer, nem tem condições emocionais ali nesse momento, tudo novo, né? Então, a gente precisa se preparar para isso. Como? Fazendo marmitas. Né? O que a gente vai fazer de marmita e deixar congelado para os primeiros 15 dias de pós-parto? Então, pensar em almoço, jantar, lanches. Então, é muito importante, né? Não pode faltar fruta na casa dessa mulher. Então, é importante que a rede de apoio proporcione isso para ela, porque fruta a gente não consegue estocar por longos períodos. Então, toda semana alguém tem que fazer feira, né? Tem que ir ao mercado. Quem vai ser essa pessoa? Precisa ter isso bem definido também, para que ela tenha acesso a esses alimentos e consiga se manter nutrida, né? Gosto de deixar a dica também de deixar um pote de castanhas próximo do local onde ela for amamentar. Às vezes vai dar fome enquanto ela estiver amamentando e talvez não tenha ninguém acordado junto com ela para levar alguma coisa para ela. Então, que seja fácil dela pegar e conseguir comer. Enfim, então não pode faltar comida de verdade. Legal. Ô, Karen, você acredita, né, que uma mãe que ela amamenta, ela pode ter menos risco aí de ter um adoecimento mental? Isso é muito relativo, né? Porque o adoecimento, ele não depende só dos fatores externos, ele também depende dos fatores internos, né? Do biológico, de como que esse corpo tá lidando com as coisas. Então, hormonalmente, mesmo o cérebro se adaptando a essas mudanças. Mas eu acho que quando uma mulher que queria amamentar, consegue amamentar, né? Ela se sente mais segura enquanto mãe. E ela consegue também lidar com os desafios da amamentação e da maternidade de uma forma mais leve, né? Mas isso não depende só dessa mulher. Então, a amamentação é um lugar dentro da psicologia que ele precisa ser visto com muito cuidado, né? Porque a gente não pode ser ativista da amamentação, a gente precisa olhar para o contexto dessa família, dessa mãe, desse bebê, dessa tríade, né, desse pai. Qual que é a rede de apoio, como que essa mulher está sendo assistida, porque se a gente for muito jogado para incentivar uma amamentação o tempo todo com esse objetivo, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com como que a gente trata essa questão, porque a amamentação já vem com muitos estigmas, né? A gente precisa amamentar porque é melhor para o bebê. A gente precisa amamentar porque facilita ou ajuda no vínculo com o bebê. E se eu não amamento, então eu não vou me vincular com o bebê. Se eu não amamento, eu não estou dando o melhor alimento para o meu bebê. E isso pode gerar muita culpabilização. Pode trazer para essa mulher muito peso, muita culpa. E aí sim, isso pode gerar um adoecimento. Porque se eu já estou propensa a não estar segura. O que geralmente acontece é que, assim, uma mulher na primeira maternidade, ela já vai ficar insegura com aquilo que ela está vivendo, porque ela nunca viveu aquilo antes, ela não sabe exatamente se está dando certo ou não. E se ela vai entrar em contato com essas culpas, com essa culpabilização de eu não estou dando o melhor alimento, eu não estou dando o melhor suporte, eu não estou conseguindo me vincular com o bebê,
eu vou ficar mais insegura ainda, e aí sim isso pode provocar um adoecimento. Então, a gente precisa entender que ao amamentar fora do peito, eu também tenho condição de me vincular com esse bebê. E a gente não pode deixar de considerar mulheres que têm problemas físicos mesmo, né? Até do corpo que impedem essa amamentação. Então, quer dizer que ela não é uma boa mãe? A gente precisa ter muito cuidado com isso e entender que uma mulher que amamenta o seu bebê na mamadeira, mas que olha para ela, né? Mas que olha para esse bebê, que tá olhando, que tá se disponibilizando também naquele período, ela também está se vinculando com o bebê. Então, é uma área muito complexa da psicologia, da questão de saúde mental, e a gente precisa sempre entender a relação custo-benefício disso. Se fazer essa mulher... insistir na amamentação faz essa mulher sofrer mais do que ela amamentar na mamadeira, se essa mulher, de repente, tem um histórico de adoecimento anterior, que a privação de sono impede ela de ficar bem, às vezes a gente vai precisar complementar, a gente vai precisar suplementar com uma mamadeira e outra pessoa amamentando esse bebê na madrugada, para que essa mulher possa ser uma boa mãe durante o dia. Então, são aspectos muito complexos e muito sensíveis que a gente precisa levar em consideração e acolher essa mulher em todos os aspectos, né? Principalmente no antes, para que ela não crie essa idealização muito forte da relação com a amamentação mesmo. O Shirley, você pode complementar também com o que a Karen fala, né? Que é importante, você como consultora, você vê que é importante a mãe ali durante a gestação, ela já passar por um processo, né, ali emocional, para na hora que chegar nessa parte da amamentação, ela tá segura, e isso já ajuda ela na amamentação? Olha, a construção da amamentação, ela acontece na gestação. Porque o que a gente faz? A gente estuda para o parto, se prepara para o parto e esquece da amamentação. E muitas vezes a amamentação vai ser muito mais difícil do que o parto, porque o parto ele passa, mas a amamentação ela vai perdurar por dias, semanas, meses e às vezes anos. Então, na gestação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se informar. Um conteúdo relevante, de qualidade, de profissionais sérios. Preciso tomar cuidado com a internet, porque nem tudo que está na internet funciona, nem tudo que está na internet é verdadeiro, tem muita controvérsia, né? Essa mulher, ela precisa pesquisar, inclusive, pedir recomendação de pediatra que seja pró-amamentação, porque nem todos são. Então, na gestação, ela tem que se informar, ela tem que estudar quem é esse bebê que vai nascer. Qual é o comportamento esperado de um recém-nascido? Quem é o bebê de 24 horas? Quem é o bebê da alta? Isso significa que não vai ter problema nenhum? Não. Porque a amamentação ela vai precisar de diversos fatores ali para poder funcionar. E algumas coisas a gente não vai conseguir controlar. Então, se, por exemplo, essa mulher teve uma hemorragia no parto e precisou ser afastada, separada do bebê, a gente vai ter um impacto ali no início da amamentação. Às vezes o bebê pode ter uma disfunção oral, uma alteração no frênulo, que aí vai precisar de um cuidado, um acompanhamento mais próximo. Mas a diferença é que essa mulher vai estar preparada. Ela não vai ser pega de surpresa. Ela não vai esperar o peito ficar em carne viva para buscar ajuda. Porque ela se informou. Ela sabe o que é esperado, o que não é esperado e quando que ela precisa buscar ajuda. Por isso que é muito importante. E um outro ponto que a gente tem que deixar muito bem claro é que preparo físico das mamas. Não existe preparo das mamas na gestação para amamentar. A natureza ela vai se encarregar do processo e a gente não vai fazer nada para atrapalhar. O que a gente vai fazer é se informar. Então, estudar durante a gestação, procurar profissionais sérios é muito importante. Eu queria complementar a fala da Shirley só rapidinho. Eu acho que a gente precisa levar sempre em consideração que tanto para o parto quanto para a amamentação não depende só da mulher, depende do bebê. Né? Então as mulheres elas se responsabilizam demais por esse processo
ser um sucesso, né, pelo sucesso do processo da amamentação, mas elas esquecem que do outro lado tem um serzinho também, tem um serzinho que também está vivenciando muitas vezes a primeira experiência deles na vida. Então a gente também precisa entender que esse bebê também pode ser responsável pelo, às vezes, um desfecho não esperado da amamentação. Pode ser que seja o bebê também que não aceitou, que não quis, né? Então é importante que a gente leve isso em conta. Shirley, e assim, quais são assim os maiores mitos que você já ouviu falar sobre a amamentação? São muitos. O clichê, né? O leite materno é fraco. Então, é muito difícil a gente entrar, né, para poder desmistificar essa crença de que o leite materno não sustenta. Porque o leite materno, ele é padrão ouro de alimentação. Ele contém todos os nutrientes, as vitaminas, os fatores imunológicos ali necessários para o desenvolvimento adequado e saudável desse bebê. Então, o que existe é opiniões fracas, né? Acerca desse assunto. A gente precisa estimular a amamentação, não é a amamentação a qualquer custo, como estamos conversando aqui, mas o leite, ele vai, nutricionalmente falando, a gente consegue melhorar a partir da alimentação dessa mulher, mas ele não vai ser um leite fraco. A Carla consegue complementar aí um pouquinho mais. Até quero perguntar para a Carla, né, também. Hoje, você que traz todo esse olhar, né, da alimentação aí durante a gestação, no pós-parto, na amamentação, quais que são, assim, os seus maiores desafios, né, e mitos que o pessoal traz para você hoje em dia, que você vê? Acho que é muito voltado para um alimento específico, né? Então, acho que esse é o maior mito. Canjica faz dar leite, né? Aveia aumenta a produção de leite. E aí você vê essa mulher tá comendo cumbucas de canjica para ver se aumenta a produção. Às vezes ela nem gosta de canjica, né? E começa a comer achando que vai aumentar. Mas com a minha avó isso aconteceu, né? Ela comeu canjica e aumentou a produção. E aí é um mito, né? Não existe um alimento que vá fazer esse aumento de produção. E o que poderia ter acontecido com a avó que teve esse aumento, né, com a canjica? Talvez ela estivesse com um déficit de consumo de carboidrato. Sim. Né? E aí ela comeu mais carboidrato e aí aumentou um pouco a produção. Porque lembra, a desnutrição pode sim afetar a produção de leite, né? Então é importante que essa mulher consiga fazer todas as refeições, comer comida de qualidade o tempo todo, né? A gente precisa se nutrir todos os dias, várias vezes ao dia. E com uma mulher que está amamentando, um pouco mais ainda, né? Então, ela precisa garantir isso. Mas não vai ter um alimento específico que vai fazer essa produção aumentar. E sim, a constância toda, a boa hidratação. A gente não falou da hidratação, mas ela é fundamental na produção de leite, porque o leite é majoritariamente água também, né? Ele é líquido. Então, vem de água, assim como o nosso corpo também é majoritariamente feito de água, né? Então, a gente precisa dessa mulher tomando muita água o dia todo, se hidratando. Podemos usar alguns chás em alguns momentos, até para questões mais de saúde mental também, né? Um chazinho acalma, dá uma tranquilidade, é um quentinho, aquece o coração. Eu ia falar disso, Carla, você falou da canjica, né? Eu vejo muito como uma mulher que às vezes recebe a canjica da avó e aquilo é um alimento afetivo, né? Então, assim, não é que a canjica fez produzir mais leite, mas é que ela se sentiu mais amada, ela ativou ali todos os sensores de serotonina, de dopamina importantes ali, e que isso também fez com que ela ficasse mais disponível para amamentação, né? Sim. Então, não é só sobre o alimentar físico, é o alimentar emocional também. Com certeza isso influencia, né? Então, saber que alguém pensou nela, né, e trouxe uma comida pode significar muito mais do que o próprio alimento em si. Sim. Né? Então, eu costumo conversar bastante com as pacientes no finalzinho da gestação, justamente pensando nisso, assim, tem como a gente fazer essa organização? Alguém vai cozinhar? Quem vai fazer? Como é a relação dela com os familiares próximos? Se existe essa rede de apoio, né, em volta? É importante saber, quando eu converso com um paciente, para poder orientar,
né? E como a gente vai caminhar e estruturar esse momento. Cada um é único, cada família é única, né? Alguns vão se dar melhor, outros estão mais afastados. Enfim, cada um vai ter um cenário e a gente vai precisar viver essa fase, né? Então, como que a gente organiza isso da melhor forma para que seja um momento confortável? E você, Karen, já ouviu aí algum mito em relação à amamentação? Eu acho que eu no consultório eu não ouço muitos mitos além desses que já foram falados, né? Mas eu acho que tem muito essa questão da crença mesmo. A família interfere muito, a relação com o espaço social que essa mulher habita ali interfere muito, tanto pro querer dela quanto pro não querer, ou pela confiança ou não confiança. Né, nesse processo de amamentar. Então, são muitas camadas a amamentação, como eu disse. Às vezes não é o alimento em si, mas o aconchego daquele alimento. A própria relação com, às vezes, medicações, né? No mesmo tempo que elas não querem usar a medicação porque elas não querem interferir na amamentação, elas também querem usar a medicação que é indicada porque aumentava o leite. E, às vezes, não é a amamentação que está aumentando o leite, mas está regulando um hormônio, está regulando algo que estava faltando ali. Então, é sempre a gente avaliar a relação custo-benefício desse contexto. Mas uma coisa que as mulheres não sabem e que, às vezes, vem muito como um mito é de que se eu não sair do hospital amamentando, meu filho nunca mais vai amamentar. Né? E aí eu acho que a Shirley pode falar um pouquinho mais sobre isso, que às vezes o bebê, como ela falou, tem intervenções ali, tanto para o bebê quanto para a mãe, que impedem esse primeiro processo, esse primeiro encontro. Isso aconteceu com a minha filha, por exemplo. A minha filha só amamentou no 3º dia de vida. Né? Então ela foi entubada imediatamente quando ela saiu do parto ali, né? E ela só pôde ser amamentada no 3º dia de vida, mas ela foi amamentada até 1 ano e meio. Legal. Então, pode complementar aí, Shirley, o que a Karen trouxe? Isso é bem importante, né? O que a Karen trouxe aqui pra gente, porque muitas vezes as dificuldades já começam lá na internação, no nascimento. E algumas coisas a gente não consegue prever. Né? Então, a gente não tem como prever se o bebê vai nascer prematuro, se ele vai precisar ficar internado numa UTI, se ele vai ser separado da mãe, se essa mãe teve uma hemorragia ou alguma complicação em que ela precisou ser internada numa unidade de terapia intensiva. Então, a gente vai ter impacto no início dessa amamentação. Às vezes, o bebê tem ali uma disfunção oral, uma dificuldade de sucção. E não vai ser em 1, 2 dias que a gente vai conseguir estabelecer essa amamentação ainda na internação. Então, é muito importante que ela saia já da maternidade orientada, com indicação de buscar um profissional que possa auxiliá-la nesse processo, né? E, além de tudo, a gente precisa acalmar o coração dessa mãe. Não significa que ela não vai conseguir. Eu amamentei por 4 anos e meio. E eu saí da maternidade com os peitos explodindo em plena pojadura, mas o meu bebê não conseguia pegar. Então, ele era muito pequeno, a boca era muito pequena, eu tinha muita dificuldade de posicionar ele numa mama que ficou muito grande, que doía muito. Então, são várias camadas, vários fatores que a gente precisa considerar. Mas eu acho que ter o olhar ali da enfermeira da maternidade, do profissional que está ali acompanhando, de que essa mulher vai precisar de ajuda para além ali da alta, então isso é muito importante. Legal. Para a gente encerrar, né? Eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem para essas mães e também deixar o Instagram de vocês, aonde quem está nos assistindo pode entrar em contato com vocês, pode estar lá, né, seguindo vocês também. E qual mensagem que vocês gostariam de deixar hoje? Antes de deixar minha mensagem, quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui no seu programa, Nath. Obrigada pela oportunidade de falar sobre algo que é tão importante e que assombra muitas mulheres, né? Mas acho que a mensagem principal é: busquem informação, busquem conhecimento de cunho científico, né? De fundo científico mesmo, porque esses são os mais seguros, mas também busquem profissionais qualificados. Não é qualquer profissional que vai saber orientar sobre isso. E ter essa segurança, a segurança de que o profissional está te oferecendo o que é necessário te oferecer, é mais do que fundamental para que a amamentação dê certo.
né? E aí eu vou deixar aqui o meu Instagram, Karen Godoy, Karen com I e N no final, Godoy com Y, _psico lá no Instagram, e lá tem conteúdos também bastante sobre saúde mental que atravessam também a amamentação. Obrigada, Karen. Bom, o que eu posso deixar de mensagem, né? Que um bebê vai ficar bem quando a mãe estiver bem, né? Então, essa é a prioridade no pós-parto, que essa mãe esteja bem, emocionalmente, nutricionalmente falando. É assim que a gente garante que esse bebê vai caminhar bem, com saúde, enfim. Essa mãe precisa estar bem. Então, acho que essa é a mensagem final, assim, um resumo do que a gente falou aqui hoje. Bom, meu Instagram é nutri.carlasaraiva. Lá tem bastante conteúdo sobre nutrição, desde das mulheres que querem engravidar até a infância. Então, podem entrar lá e aproveitar bastante tudo que tem lá. E qualquer dúvida que tiverem também, fiquem à vontade para me mandar mensagem por lá e a gente conversa. Obrigada, Carla. Nath, pelo convite, viu? Eu que agradeço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você, Nath, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com essas profissionais maravilhosas, falando de um assunto que eu tanto gosto, que é a amamentação. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que a maternidade não existe uma receita de bolo, né? Então as mulheres, assim, elas precisam se permitir viver o processo. Não existe uma maternidade perfeita. Cada mãe é perfeita para o seu bebê. Cada dupla vai encontrar ali a melhor maneira de se relacionar e está tudo bem, amamentando ou não amamentando. Né? A gente precisa deixar esse processo que já traz tantos estigmas, assim, mais leve, mais consciente, né? Sem pressionar tanto essa mulher, porque o puerpério, ele já é muito pesado. O meu @ no Instagram é essencialbaby_consultoria. Eu trago muitas informações sobre a amamentação e nutrição também. Obrigada. Todos os Instagram, né, das participantes vão estar aqui na nossa descrição do vídeo. E antes de encerrar, eu quero mostrar aqui para vocês que a apresentadora foi presenteada, viu? Adoro receber livro. A Karen, que trouxe aqui para mim, ela trouxe o livro Violência Obstétrica, Entre a Dor e o Direito. Você foi coautora, Karen? Coautora, eu escrevi um capítulo desse aí. Legal. Tá para venda também? Tá para venda no meu perfil e também na Amazon pelo Kindle. Legal. E também trouxe outra aqui, ó, 2, hein? Reencontro, a jornada da mulher pós-maternidade. Coautora também, né? Coautora, nesse eu escrevi 2 capítulos, um sobre avosidade, que a gente fala um pouco sobre a necessidade dos avós entenderem o papel deles, e o outro sobre amizades depois da maternidade. Mas eu acho legal esse livro, para quem está aqui assistindo hoje, tem uma parte que fala sobre a amamentação, sobre as transformações da mulher nesse pós-parto, que são fundamentais e interferem diretamente tanto na saúde mental quanto nessa relação dela com o seu processo de maternar. Então fica aí o meu obrigado, o meu agradecimento e um presente para você se inspirar aí para os próximos podcasts do Natcast. Obrigada, Karen. E se você chegou até o final do podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.